É comigo Ribeirão, é comigo Sertãozinho, é comigo região. Bom dia. Olha, faltam 3 minutos para 6 horas da manhã. Nós estamos iniciando o nosso programa alguns minutos antes, diante da urgência de uma ocorrência agora que envolve um incêndio e, de acordo com as primeiras informações, de grandes proporções na área central de Ribeirão Preto. Saldanha Marinho com Francisco Junqueira. Este é o endereço em que os bombeiros foram acionados, pertinho inclusive da base operacional dos bombeiros, na Avenida Fábio Barreto, nesta madrugada. O Décio, nosso repórter Décio Rodrigues, está a caminho do local. Abre imagem com o Décio, por gentileza. Nosso Décio Rodrigues ao vivo, faltando 2 minutos para 6 horas da manhã. Décio, qual que é a informação urgente que nós temos nesta manhã de quarta-feira, 7 de abril? Bom dia, Décio. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a Voz Metropolitana. Nós já estamos a caminho, chegando inclusive aqui no local onde acontece esse incêndio de grandes proporções. Francisco Junqueira com Saldanha Marinho. A fumaça já toma conta aqui de toda a área central, próximo também a ligação com a Avenida Costa e Silva. O Corpo de Bombeiros já está a caminho, nós já estamos chegando. Inclusive temos imagens do Corpo de Bombeiros neste momento. Aqui, olha aqui, ó. Olha o Corpo de Bombeiros nesse momento, Lincoln. Olha o fogo, olha o tamanho do incêndio agora, lá na Francisco Junqueira com a Saldanha Marinho, hein? É ao vivo, Décio Rodrigues está chegando no local. A gente vai se aproximar, olha só. As chamas tomam conta do prédio. Ainda não é possível visualizar perfeitamente o incêndio, mas é um incêndio gigantesco. É com você, Décio Rodrigues, está a poucos metros do local. Já pode descer Exatamente. Do carro e ir pra lá, meu caro Décio. Já estamos no limite aqui, né, fazendo a travessia aqui da Francisco Junqueira com a Avenida Saudade ainda, viu? Não é nem em Saldanha Marinho ainda, mas próximo a um hotel, próximo também aqui a uma fábrica, uma distribuidora de materiais de plástico. Eu já estou indo a caminho. O calor aqui, Lincoln, do lado de cá, onde fica o hotel, onde fica a pizzaria, é gigantesco. Gigantesco. Olha só o incêndio. Saindo aqui. Vamos lá, Décio. Décio tá descendo do veículo lá. Aqui, trazendo as imagens para vocês que acompanham a Voz Metropolitana. Olha aqui, as imagens chamam a atenção. Você que está acompanhando a gente aqui, pode fazer aqui o seu link. Olha aqui, Lincoln, ao vivo, imagens exclusivas. O calor, eu estou do lado de cá da Avenida Francisco Junqueira. O calor é gigante, para uma fornalha. Nós estamos aqui mandando essas imagens ao vivo para quem está acompanhando a Voz Metropolitana. Nesse começo de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros está trabalhando e muito ali, fazendo o seu trabalho. Olha que as imagens já chegam até vocês. Os estampidos, Lincoln, o perigo é grande. Onde nós estamos aqui é uma exposição grande, né? O perigo ele é enorme. O calor ele chega a até incomodar quem está aqui do lado de cá, na Francisco Junqueira, sentido gigante. Olha aí, as imagens exclusivas metropolitana. Chegamos aqui primeiro que todos os veículos de imprensa o pessoal passando por aqui. Olha, Lincoln, momentos de desespero, viu? O Corpo de Bombeiros está trabalhando bastante. Nós já vamos aqui situar o que funciona aqui, mas olha aqui o tamanho das labaredas que a gente tem nesse momento. São imagens ao vivo, hein? Nosso Décio Rodrigues está no local. Entre aqui a Saldanha Marinho e também a Rua Paraíba. O pessoal que está aqui próximo, estou conversar aqui com o amigo. O amigo, você estava aqui desde o começo aqui da... Eu vi pegando fogo no prédio. E você sabe que funciona ali? Não sei dizer que funciona não. Tá ok, então. Assusta, né? Muita chama, né? Muita chama, muito calor. Exatamente. O calor, Lincoln, como eu estou dizendo para você aqui, é enorme. Nós vamos tentar aqui, inclusive, mantendo as imagens. O Corpo de Bombeiros não tem condições nenhuma de falar com a gente nesse momento.
porque esse incêndio que começou agora há pouquinho, o dia ainda está raiando aqui em Ribeirão Preto, mas as imagens estão fortes. Olha aí, e o calor, meu amigo, o calor. Sensação térmica aqui chega próxima, brincando, sem exagero, de 45, 50 graus. De onde eu estou? Eu estou aqui, para quem não está entendendo, aqui o parapeito aqui do córrego Retiro Saudoso. Eu estou chegando um pouquinho mais próximo aqui, Lincoln. Mas Vamos não lá. dá para ficar muito pertinho. Vamos lá, atenção, nosso Décio Rodrigues está ao vivo agora, 6h03 da manhã. Um incêndio toma conta de um prédio na Avenida Francisco Junqueira, entre Saldanha Marinho e José Bonifácio. Olha só os bombeiros trabalhando lá, a nossa reportagem no local. O dia começa com essa informação urgente. Olha só as labaredas saindo ali da parte do telhado desta edificação, deste prédio. Você que está acompanhando a nossa transmissão, compartilhe, são informações ao vivo. Ribeirão Preto, 6h04 da manhã, Avenida Francisco Junqueira, a área central da cidade acorda com este incêndio de grandes proporções. Tá pegando fogo. Vamos lá, meu caro Décio Rodrigues. Vamos lá, voltando para a imagem lá do incêndio, Décio. Você já conseguiu identificar qual o prédio que tá pegando fogo aí na Francisco Junqueira, Décio? Exatamente, Lincoln. O pessoal tá chegando aqui, né? As imagens, elas vão cada vez mais tomando uma proporção maior. Olha aí, ó. A labareda ela só aumenta, Lincoln. O Corpo de Bombeiros está trabalhando aqui incessantemente. Nós temos pelo menos aqui 8 viaturas do Corpo de Bombeiros, mas as chamas não estão sendo contidas porque é uma empresa de material plástico, meu amigo. Por isso, é um material inflamável e continua pegando esse fogo, essas chamas que vão consumindo esse plástico aqui na Francisco Junqueira, na quarta-feira de manhã, quente, aqui em Ribeirão Preto. Lincoln. Ô, Décio, dá para identificar o nome dessa empresa aí? Você está na pista sentido a Avenida Maurílio Biagi, no sentido bairro, aí da Avenida Francisco Junqueira, né? Para quem sai de José Bonifácio, avança rumo a Saldanha Marinho, essa empresa fica à direita, exatamente aí no meio do quarteirão, não é isso, Décio? A imagem da fachada foi a primeira que foi consumida pelo fogo, a gente não consegue ver, mas é entre a Avenida da Saudade e a Paraíba, bem no comecinho do centro, no finalzinho dos Campos Elíseos, mas já do lado do centro. Eu estou do lado de cá dos Campos Elíseos, atravessando o rio, né? O córrego, aliás, nós temos aqui o centro. Eu não posso me aproximar mais. É na pista sentido da rotatória Mincalil ou ao contrário, ô Décio? São 3 quarteirões antes da rotatória Mincalil. É na avenida, na pista sentido rotatória Mincalil. É isso? Olha só, tá clareando o dia e o fogo continua. Gente, isso é ao vivo. Você que está entrando em nossa transmissão agora, aqui no facebook.com/Lincoln.Fernandes, Rede Fé FM, Total FM, compartilhe a informação, compartilhe a notícia, porque é ao vivo. Nós estamos ao vivo, ó. A cidade começa a acordar, já começa a ganhar movimento e o fogo não para. É uma empresa de venda de materiais plásticos, imagine, né? A força de combustão é enorme e simplesmente não dá pra controlar. Me parece que os bombeiros que estavam há pouco jogando, né, jatos d'água, parece que esperam um pouco, porque não tá dando, né, não tá dando conta, né, o Décio Rodrigues. Eles foram reabastecer o caminhão, estão esperando mais reforço aí, porque o fogo, a força do fogo não cessa. Foi maior ainda. Me parece aqui que a empresa é o Rei do Plástico, Lincoln. Rei do Plástico. Rei do Plástico, empresa, eu acabei de ver aqui a fachada toda destruída, mas consegui identificar. Pode ter sido um curto-circuito ou algum crime, a gente não tem a certeza ainda, mas o fogo só aumenta aqui e o calor, companheiro, passa de 45, 50 graus, onde eu estou aqui, aproximadamente 15 metros de onde acontece tudo isso. As chamas só aumentam e a situação vai ficando desesperadora. O trânsito também começa a ficar lento nesse trecho. Turistas desesperados com o que está acontecendo aqui no Ribeirão Preto nesse comecinho de manhã, Lincoln. Olha só, em nossa equipe urgente, Avenida Francisco Junqueira, sentido a rotatória Mincalil, a empresa Rei do Plástico. Pega fogo.
nesse momento. A gente observa o trabalho das equipes dos bombeiros, é um incêndio gigantesco, gigantesco. Vamos tentar ouvir o som ambiente, som e imagem no ar. Vamos tirar a trilha, inclusive, ô Luciano, por gentileza, pra gente sentir o som ambiente aí, ô Décio Rodrigues. Porque me parece que a situação, ela assusta todos os vizinhos aí. Olha só, vamos ouvir, ver e ouvir, hein? É exclusivo ao vivo aqui na Voz Metropolitana. Olha só, ó, o fogo, o incêndio na Avenida Francisco Junqueira, já são muitos bombeiros no local trabalhando, Décio. Cadê o nosso Décio Rodrigues? Perdemos o áudio com o Décio. Pode abrir o áudio aí. Olha, é imagem ao vivo. Você que está acordando agora, 6h08 da manhã. Antes das 6 da manhã, nós já iniciamos a transmissão aqui deste super incêndio. Uma empresa de produtos plásticos. Seria a Rei do Plástico. Olha como que amanheceu a empresa. Simplesmente incendiada. Incendiada, ninguém sabe, ninguém entende o que aconteceu. Os bombeiros já estão trabalhando no local já há algum tempo. Vejam só, me parece que eles tentam arrombar o portão para poder entrar na empresa, não é isso, Décio? Agora são 6h09 da manhã. Vamos tentar retomar o áudio com o nosso repórter Décio Rodrigues. A imagem mantém. Mantém a imagem ao vivo. A gente vai observando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô vendo 7 bombeiros. Tem um 8º, ó, que tá lá dentro, numa parte lateral do prédio, com o jato d'água, ó. Já são pelo menos 10 bombeiros no local, hein? A empresa Rei do Plástico amanhece em chamas. Em chamas, e parece ser uma situação incontrolável nesse momento. Incontrolável. Olha só, os bombeiros, eles resfriam o prédio, os portões ali desta empresa, Avenida Francisco Junqueira. A gente pede para que os motoristas evitem a Avenida Francisco Junqueira nessa altura da Avenida Saudade, próximo a Paraíba, ali entre a Saudade e a Paraíba, ali na parte baixa dos Campos Elíseos, porque os bombeiros estão trabalhando lá. Eu imagino, Odécio, eu imagino, Odécio, que os bombeiros interditaram a avenida aí, né? O Décio tá me ouvindo? Bom, nós temos a imagem, mas não temos o áudio do nosso repórter Décio Rodrigues. Evitem essa região da cidade. Os bombeiros estão trabalhando no local, Avenida Francisco Junqueira, sentido rotatório Amin Calil, entre Saudade e Paraíba, ali na região da Avenida Jerônimo Gonçalves, entroncamento com a Jerônimo Gonçalves. Tá pegando fogo. E tá pegando fogo inteiramente este prédio. A empresa, nós identificamos agora, seria a Rei do Plástico, que fica ali na Avenida Francisco Junqueira. Quando o Décio tiver condição de conversar comigo, vamos voltar ao vivo com o nosso repórter Décio Rodrigues, que está no local. Você que está ouvindo a gente no 94.9 da Rede Fé, na Total FM em Sertãozinho, pode assistir aquilo que nós estamos relatando aqui. Ó, a Aline Aparecida disse, acabei de passar por lá, tá feia a coisa. Tá tudo interditado aí, vamos lá, Décio Rodrigues. Vamos lá, Lincoln, estamos aqui, a situação, inclusive um quebra-pau aqui na minha frente, aqui, um entreveiro, olha, no mesmo Mostra local, aí, mostra, o que tá acontecendo rapaz, aí? o que colocou aqui é um rapaz cobrando. O dia começou quente, hein? Ele tá dizendo que foi furtado, vamos colocar o som aqui. Vamos lá, Décio. Informações do incêndio. O bicho tá pegando nessa região da cidade, olha hein? aqui, meu amigo, situação, o bicho tá pegando, viu? Nervos à flor da pele aqui. Um rapaz falou de bicicleta aqui e partiu pra cima da agressão contra a mulher aqui na Francisco Junqueira, enquanto a gente tá aqui fazendo esse trabalho aqui. Mas vamos lá, né? A informação é de passagem, nós estamos aqui na Francisco Junqueira. Tem o pessoal do... Alguém pode dar uma informação pra gente aqui? Estamos ao vivo aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros para falar a respeito dessa ocorrência que está acontecendo aqui nesse momento, Nico. O pessoal não pode falar agora, tá? Mas a informação que a gente tem é que os colegas de imprensa vão chegando também. Olha, as chamas estão consumindo o prédio aqui do Rei do Plástico, que fica na Francisco Junqueira, na divisa entre a Rua Paraíba
e a Avenida da Saudade, em Ribeirão Preto. É claro que atravessando para o outro lado, a gente já tem o centro da cidade, né? E no centro da cidade, a gente tem aqui a José Bonifácio e a Saldanha Marinho. O quadrilátero aqui, Lincoln, está todo tomado pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar. Nesse momento estão usando o jato d'água, mais de 15 bombeiros envolvidos nesse momento. São oito viaturas da guarnição do Corpo de Bombeiros fazendo atendimento nesse momento aqui na Francisco Junqueira. Repito o trecho, entre a José Bonifácio, a Saldanha Marinho, para quem vem sentido bairro, centro, entre Saudade e também a Paraíba. Peço desculpa pela qualidade do áudio, é que nós estamos aqui, eu estou aqui no limite, né, da proximidade. Eu estou aqui a aproximadamente 12 metros de onde está acontecendo tudo isso. O calor aqui, eu acabei de utilizar um aplicativo, o calor chega próximo a 52 graus. Tá derretendo o prédio. Tá derretendo o prédio. Tudo. Tá derretendo o prédio. Chegar mais próximo aqui. Olha só. Tentar ainda. Vamos falar lá. com alguma autoridade. Nós temos aqui o pessoal da Polícia Militar fazendo o trabalho de contenção. Claro que tem os curiosos que chegam a se aproximar, mas a polícia está preservando o local. Outra situação que chama atenção aqui nesse momento, Lincoln, é que a chama ela não diminui. Ela só aumenta. Fogo não recua, não. Não recua. O material inflamável ali dentro, a gente não tem informação se tem ali, por exemplo, thinner, tinta, se tem gasolina, algo inflamável, que pode causar uma explosão. Essa informação a gente não tem ainda. Eu tentei aqui um contato com o Corpo de Bombeiros para ter essa informação, mas eles disseram que não adentraram ainda lá. Os bombeiros, a gente tá vendo aqui, olha lá, o bombeiro tá com o equipamento lá, se der pra chegar mais perto, vamos lá, atravessar a avenida aí. Mas é o seguinte, a gente tá vendo aqui que o bombeiro tá com o equipamento lá, tá vendo? Tá cerrando o portão, porque eles precisam se deixar que o ar circule ali e também abrir campo de trabalho, porque eles não conseguem apagar o fogo com o portão fechado, eles não têm como jogar, né, a água, fazer o jateamento. Olha como é que tá interditada a avenida. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está aventando a possibilidade de subir pelos prédios laterais. Então, já tem ali uma viatura. Volta a imagem pro fogo, volta a imagem pro fogo lá, ó. Viatura, a gente tá mostrando ali parada na esquina. Está sendo posicionada para o pessoal subir por outro prédio e fazer o acesso por cima. Mas, infelizmente, eles não estão conseguindo, porque o negócio está muito feio aqui. Tá muito quente. Ô, Décio, sobe um pouquinho a imagem pra gente ver a fumaça. Olha só, ó. Olha só a cortina de fumaça. A fumaça como? Aquela fumaça escura, fumaça química. Olha só, ó. E essa fumaça, essas labaredas, estão sendo vistas de muitos pontos da cidade, principalmente ali da área central, que tem muito prédio. O povo tá acordando assustado, vendo essa fumaceira toda aí, esse incêndio. E, inclusive, tá filmando das janelas dos prédios. A gente tá recebendo muitas imagens nesse momento aqui, ó. O dia tá clareando, o incêndio persiste, o fogo não recua. Você que está entrando na nossa transmissão agora, facebook.com/Lincoln.Fernandes, na Rede Fé e na Total e no Portal 016, compartilha a informação. É ao vivo, são 6h16 da manhã. Esse fogo começou um pouco antes das 6 horas da manhã e não recua. É um incêndio de grandes proporções na Avenida Francisco Junqueira, na empresa Rei do Plástico, uma empresa de produtos plásticos que amanheceu a quarta-feira incendiada. Olha só, os bombeiros estão arrebentando o portão. Vamos lá, Décio Rodrigues. É isso mesmo, Lincoln. Os bombeiros agora fazendo ali o trabalho de serrar, né, uma lixadeira, os portões. Na ação nós temos 8 bombeiros, mais um supervisor. Então, são muitos bombeiros envolvidos. A fumaça já começa a incomodar até a gente para falar aqui. Por quê? Conforme a direção do vento muda, a fumaça vem para o lado da gente. E a gente percebe também, Lincoln, que o telhado está
totalmente destruído. Totalmente destruído. O telhado já não existe mais. E o Corpo de Bombeiros vai conseguindo avançar aos poucos, mas o que pinga do telhado, para quem está aqui no local, percebe que o que pinga do telhado é um líquido fumejante, e acaba queimando, inclusive, o pessoal do Corpo de Bombeiros, que usa todo aquele equipamento para fazer ali o trabalho. Olha lá, nesse momento... Olha só, caiu um pedaço do prédio aí. Caiu um pedaço do prédio, gente. Exatamente, vai desmoronar tudo aqui, Lincoln. Caiu um pedaço do prédio. O Décio Rodrigues está lá, os bombeiros, vejam que isso afugentou um pouco, os bombeiros recuaram um pouco em razão desse desmoronamento. É o que eu estou dizendo, gente, o prédio está derretendo, o prédio está ruindo, acabou de desmoronar ali uma parte da fachada do prédio que já foi, hein? E são produtos plásticos de alta combustão que estão simplesmente sendo destruídos, derretendo por este incêndio. Eu imagino a tensão no local. Você que está acompanhando a gente ao vivo, compartilhe a nossa transmissão. O dia começa com essas informações ao vivo. Avenida Francisco Junqueira, 6h19 da manhã. Uma empresa pega fogo agora, mobilizando a guarnição dos bombeiros. E já foi, hein? Já foi a empresa, a gente não sabe quais são os motivos do incêndio, mas são prédios antigos. As edificações são muito antigas nesta região da cidade, parte baixa dos Campos Elíseos, entre Avenida Saudade e Rua Paraíba. 1, 2, 3, 4, 5, olha só, já são mais de 10 bombeiros trabalhando no local. Mais de 10 bombeiros trabalhando no local. Vamos lá, nossa reportagem ao vivo. Compartilhe a informação, a transmissão. 6h19, vai, Décio Rodrigues. O que a gente percebe, Lincoln, é que a guarnição do Corpo de Bombeiros que estava fazendo a contenção deixou o trabalho somente para a Polícia Militar e agora uma espécie de uma reunião para saber quais ações serão tomadas depois dessa queda aqui de parte do telhado. O numeral aqui do prédio é o 240 da Francisco Junqueira, é o Rei do Plástico, uma empresa que daqui de fora a gente consegue perceber que tem ali muito material plástico, cadeiras, mesas e também as gôndolas, tudo de plástico, porque é o mote dessa empresa. Agora, o telhado aqui, meu amigo, é de dar medo. Por quê? Décio, a gente está separando aqui, tá caindo, tá uma situação de risco para os bombeiros ali. A gente mostrou ao vivo que parte da fachada, ó, aquela parte do prédio ali, veio abaixo. Gente, o fogo tem uma força muito destrutiva e vai derrubando tudo. O prédio já está todo derretido por dentro. E ali ele vai consumindo as paredes. A estrutura, ela não vai aguentando. O calor, ele vai provocando esse tipo de destruição, que nós estamos mostrando aqui ao vivo. A gente tem, inclusive, uma imagem, vamos mostrar já, de como era o prédio antes. De como era o prédio até poucos minutos atrás. Porque este incêndio começou há poucos minutos. Nós estamos transmitindo ao vivo a primeira equipe de reportagem a chegar no local antes das 6 da manhã. Era desse jeito o prédio, ó. Avenida Francisco Junqueira 240. Agora volta a imagem ao vivo. Olha só como ficou o prédio. Compartilhe a nossa transmissão, a informação ao vivo para você. É o rádio com imagem para você que se liga em nossa transmissão. 6h21 da manhã. Correria dos bombeiros, reunião, os bombeiros estão a todo instante tentando arrombar ali aquelas portas e resfriar o prédio, ó. Vejam que essa parte por onde entra o jato d'água, ela está já com o fogo um pouco mais controlado, pelo menos não é visível, né? Somente em uma das janelas. Já do outro lado, onde houve o desabamento, ali é risco total, né, Décio Rodrigues? Exatamente, Lincoln. E nesse momento, a Polícia Militar aumentando a área de contenção aqui, viu? Conseguimos ter um acesso aqui a aproximadamente 10, 12 metros do local, mas depois dessa queda de parte da fachada, a polícia aumentou aqui a área de contenção, deixando uma margem aqui de aproximadamente 18 metros. Vale lembrar também que o quadrilátero do começo do centro de Ribeirão Preto também está todo interditado. Então, o pessoal que vem pela Visconde do Rio Branco, pela Mariana Junqueira, que vem aqui sentido Francisco Junqueira para a rotatória Mincaril, tem que fazer o desvio, porque a polícia está orientando. O que chama atenção é que, além
das chamas, a preocupação é muito grande aqui, a gente acompanha de longe o pessoal do Corpo de Bombeiros falando, é com o próprio desabamento, como você disse aqui, e já estão acessando o prédio pelos prédios laterais aqui. Nós temos uma empresa aqui de som de veículos, ela está aberta, o Corpo de Bombeiros está acessando por dentro dela, para saber se existe a possibilidade de verificar o que tem lá dentro, porque é uma caixinha de surpresas, Lincoln. A gente não sabe se tem ali um galão de thinner, um galão de algum material inflamável que pode levar tudo para os ares aqui a qualquer momento. Essa é a principal preocupação do Corpo de Bombeiros nesse momento, já que nós não temos ninguém ali dentro, portanto não temos vítimas pessoais, temos somente o prejuízo material registrado até o momento. O prédio já ficou com a estrutura comprometida, isso é visível, o prédio já está com a estrutura comprometida. Vejam por outro ângulo como o incêndio está visível a muita distância, ó. Vejam por outro ângulo como é possível, essas são imagens ao vivo, 6h23 da manhã. Agora veja por outro ângulo as pessoas que fizeram filmagens de prédios vizinhos da área central. Olha só a distância em que o incêndio foi percebido. Olha que imagem forte. Olha só, imagens da área central, imagens dos Campos Elíseos. Olha só como o incêndio, ao amanhecer, né, a alvorada, clareando o dia, era percebido a longa distância. E essa é a dimensão ali, ó, da cortina de fumaça, né? Que dá o ponto exatamente de onde está acontecendo o incêndio. Avenida Francisco Junqueira, 242, empresa Rei do Plástico. Tá pegando fogo, tá incendiada nesse momento. Voltando com imagens ao vivo. Imagens ao vivo do local, Avenida Francisco Junqueira. Tá interditada nos dois sentidos, Décio Rodrigues. Compartilhe a transmissão, é ao vivo. O dia começa com notícia aqui na Voz Metropolitana, com Lincoln Fernandes e toda a equipe. Vamos lá, Décio! Vamos lá então, Lincoln. Aqui no sentido Francisco Junqueira para a rotatória Micalil, liberado aqui o trânsito pessoal. Foi feita ali uma contenção, mas foi jogo rápido, o pessoal já está voltando aqui a utilizar essa rota. Agora, o sentido contrário não, tudo fechado. Sentido a Micalil para a Saldanha Marinho, está tudo interditado. Neste momento, o Corpo de Bombeiros está fazendo a abertura da porta principal, a porta centralizada. A gente tem, inclusive, as imagens desse momento. Muita cautela, porque existe também o medo de acontecer ali um estampido e as labaredas avançarem em direção aos bombeiros. Eles estão utilizando ali, inclusive, o famoso alicate hidráulico para fazer ali as fendas necessárias na trava da porta. Olha lá, nesse momento quem está acompanhando ao vivo aqui a Voz Metropolitana pode perceber que o Corpo de Bombeiros está fazendo essa manobra. Muita cautela. Eu vou contar aqui para você: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bombeiros. 16 agentes dos bombeiros nessa operação. Claro que nós temos aqui o tenente, que é mais experiente, que faz toda a orientação, ele fica aqui na parte um pouco mais afastada. Os soldados, os cabos, o pessoal que tem mais a questão técnica, né? Mas a questão prática da coisa está ali concentrado na abertura dessa porta. Claro que vale sempre ressaltar que há o perigo dessa porta desabar também em cima dos agentes do Corpo de Bombeiros, porque o calor é enorme. E se não fosse ali o traje do pessoal do Corpo de Bombeiros, você pode ter certeza de uma coisa, meu amigo: estariam todos tostados. Olha lá, nesse momento agora, fazendo mais um trabalho com a lixadeira, né? O alicate hidráulico não foi suficiente para fazer a abertura da lateral da porta, uma porta bem reforçada. Vale lembrar que durante muitos anos esse local sofreu com a questão das enchentes, por isso as portas são muito reforçadas aqui para aguentar também, inclusive, a pressão da água. A gente tem então o som aqui, Lincoln, se a gente for colocar aqui, o som da própria máquina, da própria lixadeira fazendo esse trabalho. Portanto, a gente está aqui, dividido pelo rio, dividido pelo córrego Retiro Saudoso. Eu de um lado, o incêndio acontecendo do outro e a região metropolitana acompanhando na Voz Metropolitana esse incêndio na manhã de quarta-feira. Olha, são informações ao vivo deste incêndio, Avenida Francisco Junqueira, a empresa Rei do Plástico. Eu imagino que a essa altura, já faz mais de meia hora que está pegando fogo. A essa altura, os proprietários da empresa, aliás, vamos tentar contato
Os proprietários da empresa já estão, obviamente, sabendo do que está acontecendo e devem, se já não estão, né, Odécio, se dirigindo para o local. São imagens ao vivo, nós estamos transmitindo desde as 6 horas da manhã este incêndio na empresa Rei do Plástico, aqui em Ribeirão Preto. Parte do prédio já desabou, o que havia ali dentro já foi inteiramente consumido pelo fogo e os bombeiros fazem aquele trabalho com muita precaução de resfriamento do prédio. Pode abrir a imagem. E você que está acompanhando a gente no Rádio com Imagem, aqui na Rede Fé, na Total FM e também nas páginas facebook.com/Lincoln.Fernandes, Rede Fé e Total, compartilhe, hein? É informação ao vivo, a informação em tempo real para você. Mostre aquela imagem à distância que é impressionante, ó. Imagem à distância de moradores de bairros vizinhos que perceberam, aí tem mais do que 2 quilômetros, ó. Perceberam a muita distância o fogo. Estas são imagens do amanhecer, olha só. Ainda quando olha como queima, né? Olha a força do fogo ali. Parece à distância uma enorme fogueira. É uma enorme fogueira à distância, uma gigantesca fogueira que clareia ali, ó. E a fumaça corta o céu na alvorada desta quarta-feira, 7 de abril, manhã do outono brasileiro. Imagens ao vivo, acompanhando o trabalho dos bombeiros. Eles já, a porta ali já foi também, né, Odécio Rodrigues? Tá falando o quê? Lincoln. Oi, vamos lá. Eu tô com o João Batista aqui, ele acompanhou aqui o processo desde o começo, nós vamos bater um papo com ele enquanto a gente consegue continuar com as imagens. Ô João, qual que é a sensação que a gente tem nesse momento aqui em relação a esse incêndio que acontece na Francisco Junqueira, numeral 240. Bom dia, você fala com o Lincoln Fernandes na Voz Metropolitana. Bom dia, Lincoln. Aqui é o seguinte, o incêndio não está ainda dominado, né? Eu acredito que praticamente 50% dele foi dominado, agora que conseguiram abrir a segunda porta do estabelecimento, e realmente é um incêndio de grandes proporções, com danos aí muito, muito grandes. E, inclusive, eu tenho quase certeza que deve estar afetando aí os vizinhos em laterais e em fundo. O senhor é daqui da região? Não sou. Eu moro aqui no centro e presenciei visualmente a fumaça. Como era meu caminho descer para cá, passei aqui para dar uma visualizada. É a primeira vez que o senhor vê um incêndio dessa proporção aqui? Olha, eu já vi alguns outros incêndios, sim. É um incêndio grande. Já vi alguns outros, sim, mas esse é considerado um incêndio de grandes proporções. Tá bom, seu João, obrigado. Falamos com o João Batista, que é morador aqui do centro. Odécio, essa empresa, ela tava aberta, ela estava funcionando. Como é que estava aí, hein? Pergunta pro morador aí do centro, por gentileza, seu João, não é? Porque a gente está com medidas restritivas, a gente não sabe se estavam trabalhando em delivery, enfim. O Lincoln, ele disse que sim, viu? Que a empresa funcionava normalmente. É claro que obedecendo sempre os protocolos do Plano São Paulo, né? Quando tinha que fechar, fechava. Quando tinha que abrir, abria, mas estava funcionando normalmente. É a empresa Rei do Plástico, Avenida Francisco Junqueira, imagens ao vivo. Relate-nos o que os bombeiros estão fazendo agora, porque aquela parte centralizada ali do prédio, olha só, gente, agora com as portas abertas, é possível ver, né, Odécio, o estrago dentro do prédio aí, ó. Olha só, mostra a empresa como era antes, gente, por gentileza, a empresa como era antes, Tiago, ó, o Rei do Plástico, lá na Avenida Francisco Junqueira, olha só. São 3 entradas, né? Um prédio com 2 compartimentos, não é isso? O térreo e o primeiro andar. E simplesmente tudo foi destruído, ó. Imagem ao vivo agora. Agora há uma preocupação com os prédios vizinhos. E os bombeiros, ó, estão tentando lá entrar, tentando arrombar o 3º portão aí, não é isso, Décio? Exatamente, Lincoln. E é o seguinte, meu amigo, a preocupação é tão grande com os prédios que ficam nos arredores, que a labareda, nesse momento, ela está no fundo do prédio. Ela está no fundo, e a gente pode perceber pela imagem, né, que nós estamos captando ao vivo aqui na Voz Metropolitana, primeira equipe de Ribeirão Preto a chegar aqui para fazer a cobertura desse... Vamos ver se a gente consegue aproximar um pouquinho a imagem aí, aproximar. Olha lá. Ó, explosão, hein? Estampido agora ali. Explosão aqui dentro, nesse momento, Lincoln. Explosão. Recuou, nesse momento, recuou. Explodiu alguma coisa ali, né? Tá no fundo, viu, Lincoln? Já está pegando aqui, inclusive, a estrutura da empresa Capital Auto Center. O pessoal está preocupado. Tá pegando fogo aí na empresa do lado?
já está afetando a estrutura da lateral aqui da Capital Auto Center. Inclusive, o terceiro portão aqui da empresa já está sendo aberto, mas ali o fogo está impossível de ser controlado. O Corpo de Bombeiros não consegue adentrar aqui naquele espaço. Inclusive, a preocupação é com as empresas que fazem fundos com o Rei do Plástico. Dentre as empresas que fazem fundo com o Rei do Plástico, as empresas que estão localizadas, eu vou tentar aqui me deslocar, Lincoln, na parte da Rua Visconde do Rio Branco, que faz fundo aqui com a empresa. Inclusive estacionamentos, empresas de eletrônicos, hotéis, tudo isso fica nos fundos, porque nesse momento o fogo da entrada foi praticamente controlado. Agora, o fogo que fica lá no fundo ainda está muito forte, Lincoln. Já estamos completando aqui, 30 minutos de transmissão ao vivo. Nós começamos aqui, faltavam 3 minutos para 6 horas da manhã. A primeira equipe de reportagem a chegar no local ainda estava escuro, né, quando nós iniciamos a transmissão, porque este incêndio aconteceu poucos minutos antes das 6 horas da manhã. Ainda estava escuro quando os bombeiros foram acionados e chamados para esse local, alertados por vizinhos. E agora, gente, fica a preocupação para esses prédios vizinhos. Os comércios laterais ali, dá para identificar uma empresa ali, denominada Capital. São imagens da Avenida Francisco Junqueira, entre a Saudade e a Paraíba, é no sentido rotatório a Mincalil, portanto, no sentido do bairro Campos Elíseos. Os bombeiros, né, Odécio Rodrigues, já estão aí e sendo reforçados a todo instante. Estão trabalhando, fazendo o resfriamento do prédio, né, arrombando os portões ali, exatamente, Odécio, para poder acessar o prédio e tentar, com o jato d'água, controlar o incêndio por baixo. Lá em cima, a gente pode observar, já queimou tudo, né, Décio Rodrigues? Exatamente, Lincoln. Já estão trabalhando em 2 frentes, como nós adiantamos aqui em primeira mão. E nós estamos acompanhando de perto aqui as reuniões, né, o bate-papo do Corpo de Bombeiros, que, lógico, não fala conosco, mas nós vamos acompanhando aqui com o feeling da reportagem. Portanto, lá na parte... Eu já estou me dirigindo para lá, né? As imagens continuarão aqui nesse primeiro plano, mas eu estou me deslocando até a parte de trás da Avenida Francisco Junqueira, que é a Rua Visconde do Rio Branco. Uma grande concentração da polícia, porque a preocupação é a seguinte, companheiro. Existe aqui na lateral da Rua José Bonifácio, uma empresa de extintores. E o Corpo de Bombeiros está orientando o pessoal que mora na vizinhança para deixar o comércio, porque existe um risco iminente de explosões. Eu vou tentar aqui um contato com a PM, enquanto a gente mantém as imagens. Eu já estou aqui na Visconde do Rio Branco, onde nós temos uma grande concentração de lojas de moto, porque vale lembrar aqui, né, na Baixada, nós temos muitas lojas de motocicleta. Em frente aqui a um centro, vou te falar o nome dele aqui, o Memorial da Classe Operária. Já tem aqui grande fumaça, o risco, inclusive, de incêndio em outros prédios. Lincoln. É triste, né, gente? Comércio que já está sofrendo tanto, comércio que já está numa situação de absoluta fragilidade e ainda, né, a gente vê, por esse tipo de situação, muitos comerciantes serem, né, prejudicados, verem o seu negócio ruir dessa maneira aí, dessa maneira. Nossa equipe ao vivo no local, a gente não tem aqui a noção da profundidade desse prédio aí, se ele de fato alcança o quarteirão de trás, que é a Rua Visconde do Rio Branco, porque todos os prédios ali do entorno estão ameaçados. Todos os prédios do entorno estão ameaçados. Eu não consigo identificar aqui o nome da loja ali, uma chama-se Capital. Odécio, você pode ajudar a gente nesse sentido? Como é que chamam essas lojas laterais? Capital Auto Center, é loja de quê? De veículos, de moto? O que é, hein? De fazer aquele tipo de alinhamento, balanceamento. Tipo centro automotivo. E a outra loja, Odécio, qual o perfil ali daquela loja que tem um prédio na tonalidade um pouquinho mais verde ali, que está também ameaçado, gente? Exatamente. Nós temos aqui, lojas ligadas ao setor automotivo e também essa loja esverdeada,
Eu não consegui identificar qual é a atividade dela. Eu já estou aqui, inclusive, na rua de trás, né? Na Visconde do Rio Branco. Então nós fizemos aqui uma mini maratona para chegar aqui e tentar falar com o pessoal. Por quê, Lincoln? Tem uma preocupação enorme da empresa Comércio de Peças para Refrigeração Perim. Eu já estou aqui em frente dessa loja. Exatamente por quê? Tem o gás, né? E o risco da explosão. Tem o risco da explosão. É a loja o quarteirão inteiro. Que enche bexiga aí, não é, Décio? Exato, tem também aqui. Eu tô esperando o pessoal da empresa Perim, rapaz, eles entraram aqui tudo correndo aqui na loja, para ver se está afetando aqui, porque se explodir aqui, tá o quarteirão inteiro pro ar. Porque a situação tá quente aqui, né, um calor danado. Os empresários aqui do quadrilátero central, entre a Saldanha Marinho, Visconde do Rio Branco, Francisco Junqueira e José Bonifácio, estão todos preocupadíssimos, porque, inclusive, poderão ser prejudicados pelo que está acontecendo nessa loja. São imagens ao vivo, nós estamos com a transmissão deste incêndio na Avenida Francisco Junqueira, empresa Rei do Plástico. Olha só, o prédio ainda incendiado, o prédio ainda incendiado. Você é proprietário da loja? Ó, o Décio tá lá na loja de gás lá, ó. Isso, de apertar aqui você. Vamos lá. Tá bom, obrigado, viu? Aparentemente não pega a loja de gás aí com botijões aí, né, ô Décio? Graças a Deus, viu, meu amigo? Eu vim aqui para verificar porque o medo é grande, né? Explode tudo aqui, muita gente, muita família, seria um estrago fora do comum para Ribeirão Preto, mas, segundo as informações que eu recebi agora aqui desse rapaz da Perim e companhia, não tem esse risco de afetar aqui o prédio na parte de trás. Portanto, estamos já retornando à nossa posição base, que é próxima ali, inclusive, ao pessoal do Corpo de Bombeiros, para saber o que realmente está preocupando, qual é a visão de momento do Corpo de Bombeiros, porque a gente sabe, Lincoln, que aqui tem loja de colchão, tem aquela famosa loja, sabe aquela famosa loja de artigos de festa, aquela que explode, o Zinato Fogos? Sim. Então, o Zinato tá fica um pouco menos... Tá um pouco mais distante aí, né? O Zinato fica aproximadamente aqui, estou em frente do Zinato exatamente agora, fica aproximadamente do local do incêndio uns 35 metros. Mas, né, todo cuidado é pouco. O pessoal está aberto aqui, né, fazendo aqui o trabalho deles. Precaução, né, e canja de galinha nesse momento nunca é demais. Vamos tentar falar com mais um morador aqui, pessoal que mora no prédio. O senhor é morador do prédio aqui? Como que foi a situação do incêndio? Que hora que começou? O senhor pode dar uma palavrinha pra gente aqui? Aquela senhora vai falar com ele. Como que é o nome dela? Alessandra. Eu vou falar com a Alessandra, então, nesse momento. Os vizinhos conversando com a nossa reportagem. Vamos lá. A Alessandra que presenciou assim, a situação do incêndio, porque ela mora aqui num desses hotéis, desses prédios que ficam aqui nessa região. Né? Nós já fizemos aqui todo o traslado para um lado, para o outro, e agora vamos tentar falar aqui com a Alessandra. Alessandra, você pode dar uma palavrinha para a gente? Estamos ao vivo aqui no programa do A Voz Metropolitana com o Lincoln Fernandes. O que aconteceu nesse incêndio? Olha, sinceramente, eu não sei explicar. Primeiramente, eu achei que alguém estivesse tentando roubar a bomba que nosso prédio utiliza, certo? Aí eu escutei o barulho de bombeiros, mas assim, a gente está numa pandemia e é normal a gente escutar isso. Mas de repente, quando eu vim para fora, que era 5 para 6 da manhã, de repente eu só vi o clarão só. E você mora aqui nas redondezas? Moro aqui nesse prédio aqui. E o pessoal do prédio ficou todo mundo assustado? Eu já saí gritando e chorando. Eu fui a primeira a ver. E você acredita que vai afetar alguma coisa aqui? Não. Graças a Deus eu tinha o telefone da loja de fogos e liguei pro dono. Tá ok, então, Alessandra, obrigado, viu? De nada. Tá aqui então a moradora, Lincoln, que disse e relatou 5 para 6 da manhã, né, 5h55 da manhã, ela percebeu esse fogaréu e nós chegamos aqui 5h58. Então, 3 minutos depois, a nossa equipe estava aqui. Lembrando que as chamas já estão sendo... Que hora que ela chamou o bombeiro, ô Décio Rodrigues? 5h55 da manhã. Nossa equipe chegou aí, nós abrimos a transmissão às 5h57, quando percebemos a gravidade da situação. Nossa equipe já estava a postos e estamos transmitindo aí, ó, desde as 5h57, agora 6h42.
essas informações. A gente guarda uma certa distância exatamente por precaução, né? Por precaução, até a pedido dos bombeiros, porque a gente já mostrou ao vivo aqui, a gente já viu parte do prédio desabar e explosões acontecerem, né, Décio? Exatamente. Portanto, a preocupação não é grande, porque quando a gente vem o início de um incêndio desse, a gente se preocupa com o bem material e principalmente com o bem físico, com a integridade física das pessoas. Portanto, aqui o relato emocionado da Alessandra conta bem disso, porque eles começaram a se preocupar com a própria situação física deles, dos moradores dos hotéis, dos prédios que ficam aqui na região central. E emocionada, ela disse que fez o contato, mesmo pensando na sua integridade física, ela fez o contato com a equipe da empresa de fogo para alertar sobre o perigo aqui de explosões ainda maiores. Você vê que nesse momento, né, o ser humano ainda dá mostras de que merece um voto de confiança, né, Lincoln? Exatamente, meu caro Décio. As pessoas estão aqui comentando conosco, né? A Mirna está dizendo que triste para o comerciante. A Sônia Maria tem que fazer uma vistoria nesses prédios antigos. A Eliana Gomide, a Adriana acorda assustada aqui. O Yuki Japa, ele está escrevendo aqui que essa empresa aí, ó, com a fachada um pouco mais esverdeada, é uma empresa que faz vistoria automotiva. Do outro lado lá, a capital, é um centro automotivo, né? Uma é para arrumar carro, a outra é para vistoriar. Meu Deus, Lincoln, que pecado no meio dessa pandemia, escreve aqui a Solange Castro. O Adriano Okabe, que triste. O Marcos Alexandre, loja de som automotivo ali na lateral também. Tem muitas lojas, né, nessa área central. Isabel Cristina, o Marcos Alexandre, né? Tá longe, né? Tá longe exatamente do local lá. A empresa vermelha é loja de som, escreve o Marcos aqui. Bom dia, que triste, Maria, a Graça também. Nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo da Avenida Francisco Junqueira. O fogo agora, ele tá um pouco mais visivelmente, né? Dá para olhar aqui a distância, que ele tá um pouco mais controlado agora, né, Odécio? Olha só, a imagem lá do prédio, empresa Rei do Plástico, muito triste, né? E aí, gente, é o emprego de muitas pessoas, é o ganha-pão, né, dos comerciantes, é o ganha-pão de muitos funcionários que, obviamente, veem essa situação acontecer de uma forma dramática. Os bombeiros, aos poucos, Décio, eles vão entrando no prédio, olha lá, ó. Já tem dois ali, logo ali na frente, quase que entrando pela porta principal, né, Décio? São 3 portas aqui, são 3 portões, né? Nós estamos aqui de frente ao numeral 240. Um portão na lateral esquerda, para quem está vendo aqui as imagens, esse foi o primeiro a ser aberto. O segundo, que é o portão central, esse também foi aberto há pouco tempo. E o terceiro portão, que fica aqui do lado direito de quem está acompanhando as imagens, esse ainda está fechado. Por quê? Quem está aqui no local percebe que tem uma abertura ali na parede, que seria uma porta, que já foi derrubada pelo Corpo de Bombeiros, que ali ainda é o foco do incêndio. Portanto, não sei se funciona ali um depósito de cadeiras e mesas. O pessoal do Corpo de Bombeiros está resfriando as paredes, e para tentar, depois, num segundo momento, arrombar o terceiro portão. Mas ainda o fogo foi um pouco controlado, mas ainda chama atenção. No fundo, lá no fundo do prédio, ainda continuam fortes as chamas e o Corpo de Bombeiros tentando aliviar aqui a pressão do calor com os jatos d'água, Lincoln. Olha, o que eu estou recebendo aqui de depoimentos de pessoas que flagraram um incêndio de longe, ó, o Romildo do Parque Flamboyance. Ô Lincoln, eu vi a fumaça da Avenida Castelo Branco. Põe aquela imagem à distância lá, ó. Eu vi a fumaça da Avenida Castelo Branco. A Valdirene, passei perto, que triste, Lincoln, essa situação. Acompanhando pelo Facebook a Daiane de Altinópolis. Olha só a imagem à distância, uma enorme fogueira, né? À distância, essa filmagem que foi feita de um prédio no bairro Campos Elíseos, um pouco para cima ali de onde acontece esse incêndio. Então, de muitos pontos da cidade, área central inclusive, deu para perceber logo nos primeiros momentos este super incêndio na empresa Rei do Plástico, na Avenida Francisco Junqueira. Voltamos com imagens ao vivo. Odécio, agora parece-me que a situação está um pouco mais controlada, dá para ver um pouquinho de fogo ainda, ó, através da porta central,
da porta maior lateral e na parte no compartimento superior aí do prédio, né, Décio? A estratégia agora é abrandar um pouco as chamas aqui nesse terceiro portão, que fica mais próximo à empresa Capital Auto Center, que é um auto center que está desativado nesse momento, mas que, claro, tem toda a estrutura do prédio para ser preservada também. Agora, eles estão, né, o Corpo de Bombeiros, através de uma porta que existia ali, que dava acesso de um setor para outro, tentando fazer o resfriamento, porque para fazer o arrombamento desse terceiro portão está impossível ainda devido ao calor das chamas. Repito, são 3 portões, 2 desses portões que dão acesso à loja. Nesses 2 acessos o fogo está controlado, existem chamas, porém chamas menores do que aquelas que nós vimos no comecinho da nossa transmissão, aproximadamente às 6 horas da manhã, porém, nesse terceiro portão, que seria o terceiro terço dessa loja, ali ainda inspira muitos cuidados, tanto que o Corpo de Bombeiros não adentrou ainda, está tentando resfriar com os jatos de água, mas daqui quem está de pertinho aqui vê que a situação ainda está preocupante, Link. Olha, o Décio continua no local, nós estamos com imagens ao vivo, agora vamos abrir com imagens de Mococa. Prestem atenção, você que está assistindo aí em nossas páginas no Facebook, compartilhe a transmissão, preste atenção enquanto a gente acompanha aí o trabalho já de rescaldo dos bombeiros, com a primeira equipe de reportagem a chegar no local deste incêndio na Avenida Francisco Junqueira, aqui da Voz Metropolitana. Meu caro Décio Rodrigues, e o incêndio aí, voltamos ao vivo. Olha só, a situação já um pouco mais controlada, né, ô Décio? Veja que os bombeiros estão ali já com gestos um pouco mais de tranquilidade, né? Porque o prédio já foi resfriado e o fogo aparentemente já está controlado, não é isso, Décio? Nesse momento, o Corpo de Bombeiros fazendo aqui toda a preparação, inclusive com os equipamentos necessários para avançar um pouco mais em relação ao incêndio. Né? Nesse momento, o pessoal do Corpo de Bombeiros está fazendo aqui essa manobra, né? Colocando a vestimenta correta, adequada, para fazer esse avanço no terceiro pavilhão aqui da loja O Rei do Plástico. Lembrando que o primeiro e o segundo pavilhões já foram invadidos, né, vamos dizer dessa maneira, tomados pelo Corpo de Bombeiros, e as chamas foram controladas. E nesse momento já estão colocando todo aquele parlamento todo, né, as máscaras, a vestimenta, se preparando para adentrar ao terceiro pavilhão. E nesse momento o Corpo de Bombeiros invade. Nesse momento adentra ao terceiro pavilhão. Situação muito perigosa, o Corpo de Bombeiros fazendo aqui a contenção com os jatos d'água, o pessoal obedecendo aqui a orientação do tenente, que faz todo o trabalho. A gente pode perceber, inclusive, Lincoln, que algumas partes da alvenaria desse terceiro pavilhão já está prestes a desabar. Inclusive, caindo alguns detritos do próprio material, da própria alvenaria, e o Corpo de Bombeiros vai fazer essa contenção. Claro que com o resfriamento feito pelo jato d'água, a estrutura que está quente, ela tende a rachar e a ruir. Por isso, todo o cuidado está sendo feito aqui pela equipe do Corpo de Bombeiros. Dentro do segundo pavilhão, nós temos 8 bombeiros e mais 4 aqui fora. Então, a equipe de 12 pessoas, 8 lá dentro, 4 aqui fora, aguardando para fazer essa entrada e tentar controlar as chamas que tomam conta do terceiro pavilhão da loja. Lembrando que o primeiro pavilhão foi o primeiro a ser contido, né, com a ação rápida do Corpo de Bombeiros. O segundo pavilhão, onde a gente percebe aqui que tinha uma quantidade maior de plástico, inclusive cadeiras, engradados para o transporte de cervejas, mesas de plásticos e tudo mais. Esse segundo deu um pouco mais de trabalho. E o terceiro pavilhão também está dando um baita trabalho, né? Por isso que o Corpo de Bombeiros, com todo o cuidado, com toda a perícia, está controlando aos poucos. Lembrando que não fizeram o arrombamento do terceiro portão, porque havia necessidade desse controle de dentro para fora. E agora, nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros adentra ao terceiro pavilhão com o equipamento de resfriamento, Lincoln. Ô Décio, os proprietários da empresa ainda não chegaram aí, ninguém se manifestou a respeito dessa situação. Nós já temos quase que 1 hora, né, de incêndio acontecendo.
lá na empresa Rei do Plástico. Pode abrir a imagem, por gentileza, meu caro Tiago. Imagens ao vivo, ó. Os bombeiros já tomaram conta da situação. Quando a gente começou a transmissão aqui, a situação era apavorante. Vejam que ainda há algumas chamas no compartimento superior do prédio, mas é uma situação desesperadora, né? Os bombeiros interditaram toda aquela região ali, exatamente para que pudessem trabalhar, e a gente vê que a movimentação, né, até pelos gestos, já é um trabalho que se encaminha para o final, ou seja, é um trabalho de rescaldo que acontece lá na Avenida Francisco Junqueira nesse momento. Ninguém aí reivindicou ou aventou qualquer possibilidade aí, meu caro Décio Rodrigues, sobre início do incêndio, questões elétricas, talvez incêndio criminoso, não dá para descartar. Pela fumaça a gente já percebe que o incêndio já está mais controlado, tá vendo? A densidade da fumaça é bem menor. Também já faz 1 hora que tudo tá pegando fogo ali e nós testemunhamos tudo ao vivo aqui, documentamos tudo, inclusive parte do desabamento do prédio. Aliás, essa calçada aí vai ficar interditada porque essa marquise aí, essa fachada pode cair a qualquer momento em razão do superaquecimento, hein, Décio Rodrigues? Exatamente, Lincoln. E agora a contenção sendo feita aqui desse terceiro pavilhão, né? O proprietário da empresa, que já está aqui no local, nós estamos já procurando aqui para bater um papo com ele ao vivo aqui na Voz Metropolitana. Mas enquanto isso, vale lembrar que essa situação já está sendo, inclusive, monitorada pela CPFL, que chega aqui ao momento, né, para fazer aqui o seu trabalho também de contenção da energia elétrica. Principalmente, vamos falar com o senhor, é o proprietário da loja? O senhor pode dar a palavra? O proprietário, ó. O Lincoln Fernando, aqui na Voz Metropolitana. O que o senhor acha que pode ter acontecido aí no incêndio? Qual o nome do senhor? Obrigado por falar com a gente. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Eu acho que pode ter sido casqueiro que costuma entrar aí. Vira e mexe, tem ladrão lá dentro com tocha de fogo. Mas não sei afirmar nada, não. A gente não sabe. E ali é uma loja de equipamentos plásticos, né? Só plástico. Não tem nada de inflamável ali? Não. O plástico é inflamável, né? Na líquido inflamável, não. E, então, essa possibilidade de ter adentrado ali algum... Ele tem seguro, Décio? De coisa. É uma possibilidade, né? Existe também a possibilidade de um curto-circuito? Como que estavam as instalações elétricas? Mantém sempre arrumadinho, né, filho? Mas você já viu, né? É prédio antigo. Quantos funcionários ele tem? E fora o prejuízo material, né, que o senhor teve aí, existe a preocupação com a situação física de alguém ou nesse momento não tem ninguém? Não tem ninguém. Não. Parece que só tem um bombeiro ali que passou mal, mas já deram um atendimento ali. Mas lá dentro não tem ninguém, não. O senhor foi informado que as chamas começaram aproximadamente que horário? Não sei. Ninguém informou nada, não. Nós tivemos um pico do alarme, né, filho? 4h17 teve um pico no alarme, proprietário da loja que tá falando. E não viu nada, então deixou normal. Mas aí agora que nós estamos sabendo, foi acionar para ver as câmeras, já não estava funcionando as câmeras. Ok, então, suficiente. Obrigado. Ô, Décio. Ô, Décio, pergunta para ele aí. Ô, Décio. Então, proprietário da... Então, pois não, Lincoln. Pergunta para ele aí se ele tem seguro e quantos funcionários ele tem, né? Porque numa crise como essa, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Ô, Lincoln, ele tá mandando aqui um abraço para você aqui. Tá... O Lincoln tá perguntando pro senhor se o senhor tem o seguro. Deixa eu falar com ele aí, Décio. E se tem... Quantos funcionários fazem parte do corpo de funcionários? Deve ter uns 15 funcionários, mas ele tem seguro, sim. E como fica a situação desses funcionários agora? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Olha tá aí só. então, Lincoln, aqui, ó, o desabafo, né, do proprietário da loja. Ele tem seguro, né? Ele disse aí que tem seguro, mas não é isso não assegura o emprego das pessoas, né? São 15 famílias, então, afetadas aí, né, Décio? Agora ele falou uma coisa importante aí. Lembra que eu sinalizei aqui para possível incêndio criminoso? Tem muito casqueiro, muito ladrão que entra aí, né, pelos buracos, né, arrombando portas e janelas aí. Daqui a pouquinho nós vamos com imagens aéreas do local, viu? Imagens aéreas até para mostrar o que há por trás dessa parede azul aí, né? Só ficou, gente, a estrutura do prédio ali, né? Imagina pro proprietário como que não é essa situação de desespero. E ele acabou de dizer aí sobre o emprego dos 15 funcionários. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Abrindo a imagem, Thiago, é ao vivo.
E ele disse também que um bombeiro passou mal. Você teve notícia aí, ô meu caro Décio Rodrigues? Eu tô próximo ainda aqui, viu, Lívia? Eu tô próximo aqui a esse bombeiro que passou mal aqui, mas graças a Deus já tá bem recuperado, na inalação da fumaça, o próprio calor, né? Nós podemos presenciar aqui aproximadamente a 10, 12 metros do local, que o calor chegava aqui pela medição do aplicativo a 52 graus. Eu imagino junto, né, as chamas no enfrentamento heróico desse bombeiro que agora, né, já está recuperado, já está, claro, né, se recuperando aos poucos, né, mas o susto foi grande. E a gente tem informação também de que uma caminhonete do proprietário estava no local e a caminhonete foi completamente tomada pelas chamas. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que faz a contenção aqui do local, fechou um pouco mais para frente. Agora o acesso está limitado até ali na Rua Paraíba, né? Acesso que vai pela Rua Paraíba. A Jerônimo Gonçalves subindo para a Paraíba também está completamente interditada pela Polícia Militar para que o trânsito não flua por aqui. Portanto, mais do que um quarteirão, aproximadamente oito, na verdade são dois quarteirões completamente fechados, 2 quadriláteros impedidos do trânsito nesse momento aqui na cidade de Ribeirão Preto, Lincoln Fernandes. São 7h01, 7h01 da manhã. Pela densidade da fumaça, a gente já verifica a situação um pouco mais controlada. 15 pessoas estão com emprego em risco, não vão ter onde trabalhar, porque a empresa ruiu. O prédio está comprometido, parte dele desabou. É a empresa Rei do Plástico, no centro de Ribeirão Preto, na Avenida Francisco Junqueira. Muitos bombeiros empenhados ainda, há mais de uma hora, trabalhando neste incêndio. Não há vítima. Um bombeiro, a informação é que teria passado mal por inalar fumaça, essa fumaça tóxica, essa fumaça química, e a gente vai mostrar em instantes as imagens aéreas para a gente ver como é que ficou do lado de lá do prédio, né? Porque foi tudo destruído, gente. Aquele compartimento superior lá, ó, não existe mais. Não tem mais telhado ali. Não tem mais telhado. Empresa Rei do Plástico, como o próprio nome diz, comercializa, né, produtos confeccionados em plásticos, né, utensílios domésticos e etc. A gente ouviu uma explosão lá dentro também, né? Talvez algum botijão de gás, algo parecido, mas nenhum ferido, nenhum ferimento. Nós estamos com imagens ao vivo, som e imagem ao vivo, já há mais de uma hora no ar, trazendo a informação nesta pandemia, nesse cenário de crise, de absoluta crise. Olha como que fica mais um estabelecimento comercial. Tá tudo interditado agora, Avenida Francisco Junqueira, entre a Jerônimo Gonçalves, região da Saldanha Marinho, ali José Bonifácio, é pedir para que os motoristas evitem, porque tá tudo interditado, já há mais de uma hora não passa um carro aí porque os bombeiros permanecem trabalhando, não é isso, Décio? Exatamente, né? A informação que a gente tem é essa. As chamas do terceiro pavilhão, nesse momento, um pouco mais brandas já. Entendo também que ali já estamos caminhando para a parte final desse incêndio, que já está em 75% já controlado. De 3 pavilhões, apenas um que ainda estamos com as chamas, os outros 2 já completamente controlados. Fica claro, né? Todos os destroços. O Corpo de Bombeiros terá um trabalhão danado ainda para verificar, inclusive, a estrutura desse prédio, mas esse é um segundo momento. Nesse momento, o terceiro pavilhão ainda continua em chamas, porém chamas mais brandas, inclusive até o fluxo da fumaça já diminuiu nesse momento aqui, Lincoln. São 7h04. Décio Rodrigues permanece no local. A gente observa aí quem é o comandante, né? Vamos observar quem é o comandante. Geralmente é o que está com o capacete branco, né? Das operações aí, para que possa se manifestar oficialmente. Mostra a imagem de longe. A imagem de longe, quando o fogo começou, parecia uma enorme fogueira que dava para ser vista à distância. Nando Medeiros, olha só, tá longe. Essa imagem, ela foi captada de muito longe. E olha só, aquela cortina de fumaça, né, escura. E olha lá, ó, uma grande fogueira. Esse aí, podemos dizer, foi o ápice do incêndio. Quando o prédio foi inteiramente consumido, quando o fogo, né, começa num canto e encontra outra chama que tá, enfim, toma conta do prédio, né, Nando? Por volta das 5 horas da manhã, você vê que no horizonte ele tá começando a raiar o sol, não é?
nascer o sol. E uma informação importante, o Lincoln, acabei de falar com o Reinaldo Zinato, que é o dono da loja de fogos Zinato, que é muito perto. Do lado, né? Do lado. E o Zinato tá lá, falou assim, ó, graças a Deus aqui na minha empresa ainda não aconteceu nada, mas tem fogo do lado de trás e nós estamos preocupados, porque do lado de trás tem um monte de casa velha abandonada e muito mato, muita árvore. Então ele tá com medo perigo, né? que o fogo ainda lastre para lá. Ó, já chegaram as imagens do nosso drone, hein? Atenção, imagens aéreas agora, a gente já tá colocando... Olha, daqui de frente que a gente tá olhando aí, né, não dá para perceber muita coisa, vocês vão ver as imagens de cima. O fogo ainda tá ardendo lá. O fogo ainda tá ardendo. A gente vai colocar, já vamos colocar, o que vai chegando já vamos colocando no ar, porque o nosso equipamento tá sobrevoando aquela região ali. Até dá, ô Nando, com essas imagens aéreas, a gente perceber a dimensão do incêndio ali nos prédios vizinhos, nos prédios laterais, porque tem muito comerciante que obviamente está com medo dessa situação. Gente... E as edificações são muito juntas. Muito próximas. São muito próximas, são coladas. A gente vai com imagens ao vivo do nosso drone. Imagens ao vivo do nosso drone. Compartilhe aqui a transmissão para você ter uma ideia do que está acontecendo no centro de Ribeirão Preto nesse momento, hein? Do que está acontecendo no centro de Ribeirão Preto nesse momento, às 7h06 da manhã. Tudo começou. Ao final da madrugada, veja que uma parte do prédio já não tá pegando fogo mais, Nando, ó, tá vendo, ó? A fumaça tá concentrada só numa lateral ali. Mas você vai ver as imagens aéreas daqui a pouquinho, por cima. Por cima tá, né? Muito fogo ainda. No andar de cima, né? Não é pouco, não. A gente vai ver já na sequência, nas imagens aéreas aqui do nosso drone, que tá sobrevoando nesse momento o local. Francisco Junqueira, número 220, para ser bem exato. 220 ali, né? 248 é a vistoria, né? Que é ali do lado. E do lado da vistoria tem uma loja de pneus Pirelli, cara. Borracha pra caramba. Então há a apreensão por parte do Corpo de Bombeiros em virtude do fogo que não cessa. Já há mais de uma hora está sendo combatido com várias mangueiras. Olha só, imagens aéreas ao vivo. Imagens aéreas ao vivo do local. Olha só. Olha só. Olha como que pega fogo naquele compartimento superior ali, ó. Tem um bombeiro na lateral. Tem um bombeiro na lateral que não dá pra ver daquela imagem frontal. Ele ainda tá jogando fogo, ele tá resfriando. Fecha. Ô Nando, o bombeiro, ele tá numa parte lateral, olha só, gente, são imagens exclusivas, imagens aéreas do incêndio agora, hein? Imagens aéreas do incêndio, olha só, olha como é diferente, Nando, daquilo que a gente enxerga na fachada do prédio pra imagem aérea, olha como é que tá em cima lá o negócio. O fogo ainda tá ardendo, gente, olha lá, olha só. Muito fogo, muito fogo. É um corredor de fogo no compartimento superior, tá vendo, ó? Ali à frente, ó, o nosso drone vai com a imagem saindo da Francisco Junqueira e pegando toda a extensão do prédio. Essa lateral esquerda aqui, ó, ainda está incendiada. As outras duas partes ali, ó, tá vendo? Tem um bombeiro lá dentro que já avançou, jogando, né, com o jato d'água, fazendo rescaldo. Pequenos focos, exatamente. Né? A primeira parte. Exato. A parte central, ainda ali só uma fogueira, a gente vê. Só que essa parte da direita ainda tá queimando e queimando muito, hein? E chegando nas casas. Você vê que tem 2, 3 casas ali, casas velhas, não é? Inclusive há relatos de que uma delas está abandonada e o fogo tá chegando nessas casas. Então o perigo é ultrapassar, vencer esse muro. A gente não sabe se ainda tem alguma coisa explosiva, não é? Que tem combustão, tem. Mas a gente não sabe se tem alguma coisa explosiva. A gente ouviu ao vivo uma explosão, um estampido relativamente forte. Então, de repente, o risco de novas explosões ali onde o fogo arde intensamente, Lincoln. Olha só, são imagens aéreas para que você tenha uma noção da proporção desse incêndio no centro de Ribeirão Preto. Um bombeiro ali na lateral, fazendo ainda, né, resfriando o prédio, mas olha como o fogo ainda queima, gente. Olha como o fogo ainda queima, e ali, ó, tem casas, tem edificações vizinhas.
Você imagina como é que não tá a parede daquelas casas ali laterais, Nando? Um forno. Como é que não tá com esse superaquecimento? Um forno. Tomara que não haja ninguém nessas casas ou que já tenha sido evacuada, né? A gente não vê movimento de pessoas ali próximo à casa. Geralmente o morador sai, fica do outro lado da rua observando, naquela tensão, naquele nervosismo, e a gente não está observando isso. Então tomara que realmente estejam vazias essas casas, né? Para que escapem desse perigo iminente. Olha como que tá a avenida ali, ó. Avenida interditada, né, Nando? Ó, nessa tomada aérea, às 7h10 da manhã, a gente tem uma noção exata da dimensão do incêndio. Consumiu o prédio inteiro, Nando. Consumiu o prédio inteiro. Olha lá, Avenida Francisco Junqueira, 220. Olha ali, ó. É pertinho do cruzamento ali com a Paraíba, com a Avenida Saudade, desde 5h50 da manhã, pouco antes das 6 da manhã, os bombeiros estão lá no local. E agora a gente traz para você essas imagens de agora. São imagens exclusivas aqui do nosso programa, com o nosso equipamento sobrevoando, ó, passando no meio da fumaça. Passando no meio da fumaça. E olha só, olha essa tomada aérea, exatamente. Deve estar esquentando até o nosso equipamento ali, em cima do fogo. Tá bem em cima do incêndio. Em cima do fogo, a gente vai mostrando aqui. São imagens, são ângulos exclusivos, diferentes, para que você tenha, aqui no Rádio com Imagem, toda a informação possível. São 7h11 da manhã. Você que está assistindo aí, compartilhe a nossa transmissão. Compartilhe a nossa transmissão. Somente o nosso programa tem essas imagens e você tem a dimensão exata do incêndio. E vou falar um negócio pra você. Vai longe, hein? Vai longe. O trabalho de rescaldo vai longe, porque ali são 2 andares. Tem o compartimento superior. Tem o compartimento superior deste prédio que a gente consegue observar, Nando. Agora a parte de baixo também, obviamente, está com superaquecimento. Tá pegando fogo, né? E o incêndio, o Lincoln, para nós que somos leigos, a gente olha assim, a gente não vê chama, fala assim, não, já tá apagado. Não, tem muitos focos de incêndio que continuam por baixo, né, dos detritos ali, dos entulhos, e quando você pensa que não, ele reacende, retoma o incêndio. Então, cuidado, os bombeiros vão, no mínimo, mais umas 3 horas aí. A gente já ouviu explosão, né? A gente já viu o prédio ruir, essa parte lateral, e fica preocupação, gente, Imagina quem mora ali do lado, Nando. E além do fogo, Lincoln, há o risco de desabamento, porque o calor intenso, ele interfere na estrutura. Uma parte do prédio já foi, né, da fachada. Uma parte já foi. Agora, imagina esse restante com essas casas vizinhas. Olha lá, o jato O bombeiro entrou na casa do vizinho para jogar água, tá vendo, ó? Entrou numa casa vizinha para poder ter acesso ao incêndio, porque ali pela frente não consegue ter acesso, ó. Você que está acompanhando a gente às 7h13 da manhã, Odécio, aí de baixo, mantendo as imagens aéreas, vai relatando o que está acontecendo em terra aí, meu caro Décio Rodrigues. Então vamos aqui atualizando aqui as informações. Já estou aqui com o pessoal da Universal Extintores, também a tese de que seria um viciado, uma pessoa drogada, que teria cometido esse incêndio criminoso, ela vai se firmando, Lincoln. Por quê? Nós temos aqui o pessoal da Universal Incêndios, vamos conversar aqui com o pessoal. Quem vai dar uma palavrinha para nós? Rodolfo está aqui comigo. Rodolfo, o que aconteceu aqui na empresa de vocês? Algo relacionado a esse incêndio que aconteceu na loja de materiais plásticos? Obrigado por falar com a gente, nós estamos aqui ao vivo na Voz Metropolitana. Acontece 2, 3 vezes por ano ou mais. O pessoal costuma furtar aqui, né, a fiação pelo telhado. E a fiação está mexida. Está tudo estragado ali, a fiação pelo telhado, né? Eles puxaram, os disjuntores são estragados. Então, provavelmente, para roubar a fiação, provavelmente talvez, né? Tenha sido isso que tenha até gerado o incêndio. Às vezes eles foram roubar lá também, né? Isso acontece com uma certa frequência aqui. Como que é a fiscalização em relação aqui a esse pessoal que é usuário de drogas nessa região de central aqui de Ribeirão? Eu não sei te falar porque a gente fica aqui só durante o dia, né? À noite a gente fecha tudo e vai embora. Mas é complicado, né? Essa área aqui a gente sabe que é difícil. Tá, ok, então. Eu vou também falar aqui, obrigado, que agradecendo Quer dizer que pode ter sido criminoso aí, hein? Pode ter sido criminoso. Segundo o relato do proprietário aqui, o pessoal adentrou por cima do telhado, puxando aqui a fiação para tentar fazer o furto de fios, e esse furto de fios, olha só, essa irresponsabilidade pode ter causado esse dano todo.
Nós estamos aqui também com o Flávio vai falar com a gente também. Ô Flávio, o que aconteceu aqui no seu estabelecimento que você tem o seu trabalho, relacionado também a esse incêndio? Bom dia, você fala aqui na Voz Metropolitana com o Lincoln Fernandes. Bom dia, Lincoln. Bom dia. Então, eu consegui dar uma olhada agora aqui, porque minha loja ela tem todas as câmeras de segurança por fora, né? E no portão principal aqui, a gente percebe aqui agora que a câmera foi quebrada junto com o holofote da loja. Porque constantemente os andarilhos, os moradores de rua aí, ó, assaltam essas lojas aqui na madrugada, entendeu? E hoje, provavelmente, eles tentaram entrar de novo para roubar fiação, alguma coisa, tiveram acesso à loja do vizinho, foi onde deu algum curto-circuito, alguma coisa aí, que aconteceu isso daí, entendeu? Ô, Flávio, só para quem está acompanhando aqui a gente, quantos metros fica a sua loja do estabelecimento que acabou sendo vítima desse incêndio na manhã dessa quarta-feira? De 20 metros no máximo, cara. 2 lojas do lado, Nossa. entendeu? E são todas lojas antigas, então uma dá de fundo para outra, entendeu? E aonde que eles costumam entrar aqui pelo centro comercial do lado, aqui que fica fechado. E quebraram o cano do vizinho também, instalaram a minha parte elétrica, foi toda danificada, e foi onde começou a ocasionar isso daí, entendeu? Essa situação causa também alguma preocupação em vocês, porque aconteceu no vizinho, que é companheiro, que tem 15 pessoas empregadas, são 15 famílias sustentadas pelo trabalho. Preocupa também o empresário dessa região central de Ribeirão Preto? Preocupa, né, amigo? Porque a gente já está vivendo uma pandemia, uma crise aí nacional, entendeu? Mundial, e ainda acontece uma coisa dessa, cara. Porque a nossa região aqui, ela precisa de ter um policiamento melhorado na parte da noite aqui, viu, amigo? De manhã é ótimo, maravilhoso, mas à noite... E parece que o Olhos de Águia aí tá cego, não tá funcionando não, viu? Pois não, Lincoln? O óleo, as câmeras daqueles equipamentos, né, os olhos de águia, me parece não estar funcionando. Inclusive no centro teve uma invasão lá na Barão do Amazonas e o olho de águia estava cego, porque a invasão foi debaixo do nariz da câmera lá, né? Debaixo do nariz da câmera que a gangue da Marcha Ré pegou. Agora, há uma convicção aí, e a gente, ó, você que está assistindo, nós estamos com imagens ao vivo, por terra e aéreas deste super incêndio lá no centro de Ribeirão Preto. Agora, há uma convicção de que ladrões entraram neste estabelecimento para roubar fio e aí pegou fogo em tudo aí, né, Odécio? Exatamente, no numeral 49 da José Bonifácio. Estou aqui em frente a essa empresa de extintores, né, Universal Extintores. Nós acabamos de falar com o proprietário. Inclusive, a polícia adentrou aqui a loja com o equipamento de iluminação para verificar, né, esse indício. Mas tudo leva a crer, né? Claro que a gente não pode trazer informações assim, mas vamos tentar falar aqui com a polícia também. Nós estamos aqui, o pessoal está fazendo o trabalho, verificando as imagens dentro da loja Universal Extintores, Lincoln, e também na loja Mago Sound, que é a loja aqui do proprietário Flávio, que fez até esse desabafo, falando da falta de segurança aqui nessa região de Ribeirão Preto. Região da Baixada, conhecida também, onde nós temos muitas lojas ligadas a motocicletas e também ao setor de automotivo. A polícia está fazendo aqui a averiguação, daqui a pouquinho a gente vai tentar uma palavrinha também com o comando da Polícia Militar para ver se a gente consegue esclarecer essa situação toda. A GCM também está por aqui, fazendo seu trabalho, inclusive a Patrulha Ambiental da GCM fazendo aqui contenção, e é um trabalho, meu amigo, que não termina aqui. É um trabalho que começa aqui, porque a gente sabe que agora essa vertente de investigação fica a cargo da Polícia Civil, né, mas tudo leva a crer, né, que houve essa ação criminosa, e essa ação criminosa desencadeou esse incêndio de proporções gigantescas na madrugada, começo de manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Ribeirão Preto. Lincoln. Voltamos com imagens aéreas. Ó, nós temos as imagens em terra, ao vivo, da fachada do prédio ali, movimentação dos bombeiros e imagens aéreas. Outras tomadas aéreas, nosso equipamento continua sobrevoando o local. Abre imagem aérea aí, por gentileza, Tiago, para você que está assistindo aqui, facebook.com/Lincoln.Fernandes, Facebook da Rede Fé FM, Total FM, Portal 016. Ó, nosso equipamento continua sobrevoando e a gente mostra as imagens, novas tomadas, novos ângulos para você, aéreos. Pode abrir tela cheia aí, imagens aéreas, vamos lá. Para você que está acompanhando a gente agora, ligou o rádio agora, entrou no Facebook, no Rádio com Imagem Agora, pegou fogo a empresa Rei do Plástico.
pouquinho antes das 6 horas da manhã. Um pouquinho antes das 6 da manhã. Olha só, imagens aéreas do local, a proporção do incêndio, uma grande preocupação por parte dos vizinhos também, pela extensão deste incêndio. Acredita-se em incêndio que possa ter sido provocado pela ação de ladrões de fios. O proprietário da loja disse isso ao vivo aqui conosco. E os vizinhos, os comerciantes vizinhos também suspeitam da mesma situação. Porque, infelizmente, tem sido muito comum esse tipo de invasão nessa área da cidade. E isso poderia ter provocado um curto-circuito, gerando esse incêndio aí, que foi notado, que foi percebido a quilômetros de distância. Os bombeiros já estão há 1h30 trabalhando no local e o fogo ainda queima. O fogo ainda queima. A gente percebeu que os bombeiros com os caminhões-pipa, né, com os jatos d'água, as mangueiras, por terra, entrando pelas edificações vizinhas, estão tentando controlar o fogo. E nós continuamos a sobrevoar o local. Continuamos sobrevoando o local, ao vivo para você, essas imagens da área central de Ribeirão Preto, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Francisco Junqueira, está interditada. Olha só, novas imagens para você com o nosso equipamento já se aproximando. Olha como ficou o prédio, gente. Olha só. Olha como ficou o prédio neste sobrevoo. Neste sobrevoo a essa loja, a empresa Rei do Plástico. Olha só, ó. Nosso equipamento entra no prédio. Entra simplesmente no prédio. Vamos lá, imagens ao vivo. Imagens ao vivo, olha ali, o portão ficou totalmente arrebentado. Odécio, já não há mais nada lá dentro, hein? Já não há mais nada lá dentro. Olha só, ó, olha o mergulho do nosso equipamento. Exatamente nesse local do incêndio, enquanto os bombeiros continuam fazendo o trabalho de rescaldo. São novos ângulos aí deste incêndio, com o nosso Fred Ferrarese fazendo essas imagens, essas filmagens de ângulos inéditos, exclusivos. Gente, a coisa ainda tá muito feia aí, viu, Odécio Rodrigues? Vai longe isso aí, viu, Odécio? Por isso que os bombeiros não arredaram o pé ainda, hein, Décio? A polícia começa a liberar o acesso ao local para as pessoas que têm aqui que fazer o seu trabalho nas empresas, né, aquele acesso controlado, inclusive também pela equipe da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto, aquele acesso patrulhado, né? O sargento Nascimento da Polícia Militar está dando algumas informações aqui. A gente vai, para não ficar tudo junto, tudo amontoado, vou aguardar aqui para falar com ele também, para trazer as informações a respeito do que a Polícia Militar, qual é a visão da polícia nessa situação toda, né? Se houve uma ação criminosa, o que pode ter acontecido. O sargento Nascimento está aqui, vamos ver se ele fala com a gente. Sargento, estamos ao vivo aqui com Masquieto, sargento PM Masquieto. Eu fiz aqui, ó, uma leitura errada, preciso usar aquele óculos mais grosso, viu, Lincoln? Mas o sargento está aqui, gentilmente, falar com a gente a respeito dessa situação, né? Um incêndio que poderia ter causado danos pessoais, danos físicos, mas felizmente ficou no dano material, né, sargento? Obrigado por falar com a gente, estamos ao vivo aqui com a Voz Metropolitana. Bom dia. Bom dia, sargento. Que aparentemente foi devido indivíduos tentarem furtar a fiação de uma loja, onde provavelmente teve um curto-circuito que causou os danos desse incêndio aí. E em relação à questão do trabalho que é feito pela PM, a gente sabe que é um trabalho intenso, ainda mais na época da pandemia, que além de fazer o trabalho comum, ainda tem que fiscalizar as pessoas em relação a aglomerações, etc e tal. Essa ação criminosa, de alguma maneira, ela aconteceu porque falta fiscalização nesse local aqui, ou não? Não, mas o local é feito patrulhamento. Caiu a linha do nosso Décio Rodrigues, ele está falando com o sargento Masquieto da Polícia Militar. Olha, nós estamos, inclusive, colaborando com o Corpo de Bombeiros que faz o mapeamento do local
com essas imagens aéreas, com essas imagens do nosso equipamento, porque os bombeiros têm uma visualização melhor sobre o campo de trabalho. O Fred Ferrarese já chegou aqui, deixa eu conversar com o Fred Ferrarese, que é o piloto do drone. Ô Fred, os bombeiros usaram inclusive nossas imagens para mapear o local, é isso? Bom dia a todos. Sim, Lincoln, o pessoal pediu para dar um apoio para a equipe, né? Para poder ver onde estavam os focos de incêndio. E o equipamento foi de grande utilidade. Foi fundamental para poder mapear onde estavam realmente os focos. Para onde exatamente? Pode abrir a imagem. Exatamente para onde os bombeiros, eles saberem onde atacar, não é isso, Fred? Exatamente, para ver se não estava vazando para outras residências aí ao lado, né? E chegou a pegar fogo em alguma casa vizinha? O que eles constataram? O que você sentiu ali no momento, ô Fred, que pôde acompanhar, inclusive colaborando com os bombeiros, hein, Fred? Tem até uma imagem ali que relata isso. Olha como ficou a fachada, né? Totalmente destruída. Aí foi o momento que eu decolei. Eles estão resfriando toda a parte traseira ali, ó. Toda a parte... do fundo do... Olha lá, essa parte que você mergulha com o equipamento ali, já exatamente. Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Destruiu tudo que havia lá dentro. E os bombeiros queriam ter exatamente essa dimensão ali, né? Exatamente. São 3 corredores separados por paredes ali, né? Sim. Um deles continua queimando ali, né? Você pode até visualizar na imagem ali do drone. Eles estão resfriando justamente para que o fogo não se alastre nas outras empresas laterais ali. Correto. Olha só, olha lá, tá vendo? Um bombeiro, ele faz o resfriamento ali por uma casa vizinha, né? Exatamente. Então eles percebem com as imagens aéreas aqui do nosso programa, onde atacar, onde cercar o fogo, e o objetivo ali é proteger as edificações vizinhas, né, Fred? Com certeza. Olha só, gente, ó, já numa tomada um pouco mais alta, olha só, eu fico imaginando o calor que não tá ali nos arredores, né? Queimou tudo, né? Realmente simplesmente queimou tudo. Um calor muito excessivo, os bombeiros fazendo toda a parte de proteção ali, né? Para que não se alastre ele para as outras empresas. Os proprietários também das outras empresas estão, né, todos preocupados. Óbvio. Tá vendo um corre-corre lá, tirando produtos caros, né? Para não ter nenhum prejuízo. Olha só, gente, nosso equipamento, inclusive auxiliando os bombeiros. Essa imagem é impressionante, parece que explodiu uma bomba na loja, né? Parece que explodiu uma bomba naquele prédio ali, ó. Sim, esse olha foi só. O exato momento que o comandante pediu pra gente fazer o auxílio ali pra ele, pra poder ver onde realmente estavam os focos de incêndio. Olha só, aquele corredor, né, um pouco mais à direita da imagem ali, é que tá com as chamas ardendo ainda, ó. Olha só. São imagens aéreas. Obrigado, Fred Ferrarese, parabéns pelo trabalho. São imagens exclusivas aqui do nosso programa. Tem o Décio de volta para retomar a entrevista com o sargento da Polícia Militar, porque há suspeição de que esse incêndio tenha sido provocado por uma ação criminosa. Ó, Décio, vamos continuar a entrevista com o sargento da Polícia Militar aí, Décio Rodrigues. 198201. 198201. Bom, nós temos vamos abrir contato com o nosso Décio Rodrigues. Daqui a pouco a gente retoma então com o Décio para poder fazer. Temos ainda imagens de terra ao vivo? Imagens em terra ao vivo. Vamos lá então pra gente, ó, situação já controlada, né, nesse momento, às 7h28 da manhã. 7h28. Daqui a pouco o Décio volta exatamente pra gente poder ouvir aqui o desfecho, né, saber o desfecho. Abrindo imagem aérea, Thiago, olha só, que triste, né, gente? Que triste, empresa Rei do Plástico, centro de Ribeirão Preto, Avenida Francisco Junqueira, 220, pegou fogo nessa manhã e foi inteiramente destruída, inteiramente consumida pelo fogo. Sete e 29 da manhã, 7h29, 15 funcionários
O proprietário alega ter seguro e as causas do incêndio serão agora apuradas. Eu vou ouvir somente o Décio agora com o desfecho, por gentileza, para o Décio relatar. Ó, aquela parte do prédio ali caiu, ruiu. Impressionante, né? O fogo. O fogo colocou a parede abaixo. Ô, Décio, finalizando exatamente os trabalhos aí na Avenida Francisco Junqueira, enquanto a gente mantém as imagens aéreas aí do prédio, o que os bombeiros relatam como desfecho aí, como trabalho final desta operação que durou quase 2 horas aí no centro da cidade, hein, Décio? Olha, a movimentação do centro aqui ainda está indo a atenção das pessoas que passam sentido Francisco Junqueira rumo à rotatória Mincalil, as pessoas observando. É claro que a cena agora é um pouco mais calma, a imagem que a gente tem do Corpo de Bombeiros é uma imagem mais tranquila, de até um certo alívio, porque o pessoal do Corpo de Bombeiros ficou muito preocupado com a questão daquele soldado, daquele agente de segurança que fazia o seu trabalho, mas que foi prontamente atendido pela equipe médica que estava aqui no plantão. Mas agora o trabalho é de aguardar, né, esse restante de chamas que está consumindo ainda o terceiro pavilhão dessa loja, confirmando aqui no numeral 240 da Francisco Junqueira, a empresa Rei do Plástico, que sofreu com esses danos que aconteceram desde o começo da madrugada desta quarta-feira. Por volta de 4 e pouquinho, o alarme de uma empresa ao lado foi acionado, né? Portanto, mais ou menos esse horário que deve ter começado aqui o incêndio. As chamas em si foram se propagando e aproximadamente às 5 para 6 dessa manhã, elas tomaram proporções enormes e o Corpo de Bombeiros já estava fazendo a contenção das chamas, como nós relatamos aqui desde o começo da nossa transmissão. Nesse momento agora estamos aguardando o Corpo de Bombeiros finalizar para trazer aqui um relatório do que pode realmente ter acontecido, se foi essa ação criminosa que ocasionou esse incêndio e qual é, né, a linha de investigação que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica vai adotar para investigar esse caso. Olha só, e a Avenida Francisco Junqueira, ali no sentido centro, né, sentido centro, continua interditada, os veículos dos bombeiros exatamente interditando aquele quarteirão. A gente pede, né, para que os motoristas que transitam nesse momento na Avenida Francisco Junqueira, né, ou nessa região, evitem a Avenida Francisco Junqueira. Sinal vermelho, porque este quarteirão está interditado em razão do trabalho do Corpo de Bombeiros. Ficamos aqui 1h35 ao vivo, com a primeira equipe de reportagem a chegar no local, com todos os detalhes em som e imagem para você. Daqui a pouco a gente traz o desfecho, inclusive com a palavra oficial do Corpo de Bombeiros, os bombeiros que estão trabalhando no local. Ainda estava escuro quando a gente iniciou a transmissão aqui e, infelizmente, né, mais uma empresa que se perde, né, agora por um ato talvez criminoso, né, ou por um acidente, mas são 15 pessoas que perdem o emprego hoje. 15 pessoas, o próprio dono da empresa falou, só Deus sabe o que vai acontecer com esses 15 empregados. Ele tem seguro na empresa, há desconfiança de que a ação de ladrões de fios tenha provocado um curto-circuito e o prédio pegou fogo no centro de Ribeirão Preto. Ô, Décio, obrigado, daqui a pouco você volta. Obrigado, Décio. Ok, Lincoln, daqui a pouquinho a gente volta então com o fecho dessa história que chamou a atenção nas primeiras horas da manhã aqui em Ribeirão Preto, trazendo a palavra do Corpo de Bombeiros. Som e imagem para você, esta é a modernidade do rádio com imagem. Você que nos acompanha na Rede Fé 94.9 FM, Total FM 106.1 e aqui na página Lincoln.Fernandes, Rede Fé FM e Total FM também. Agora são 7h33, 7h33 da manhã, a transmissão ao vivo para milhares e milhares de pessoas de toda a nossa região. As pessoas, né, Luciano Nascimento, acompanhando apreensivas todo esse trabalho dos bombeiros agora cedo. Isso, Lincoln, ótima manhã, 7h34, você acompanhando a gente nos 94.9 da sua Rede Fé e também na Total 106.1. Você que está saindo de casa nesse momento, acompanhando as imagens aéreas exclusivas, né? A gente mostrando para você no nosso drone aqui também. Que ajudou, inclusive, o trabalho dos bombeiros, né? Nós colaboramos com os bombeiros
para que eles pudessem fazer um mapeamento melhor da área, observar como é que estava o prédio por dentro, porque até para evitar risco aos próprios bombeiros, porque certeza. De repente tem algum equipamento ali. A gente ouviu uma explosão lá durante os trabalhos dos bombeiros, né? Olha só, as imagens aéreas impressionantes, derreteu a empresa, né, gente? Derreteu a empresa, simplesmente ruiu, inteiramente consumida pelo fogo. Numa situação de crise, numa situação de pandemia, olha só como ficou essa empresa reduzida a cinzas, ali na Avenida Francisco Junqueira, no centro de Ribeirão Preto. Tá certo, seu Décio Rodrigues? O Décio chegou há pouco lá do incêndio e ele já traz pra gente aqui a entrevista do oficial do Corpo de Bombeiros. A gente mostrou aqui durante boa parte do programa, né, ô Décio? O trabalho dos bombeiros, na área central, e essa imagem impressiona, ó. Foi feita exatamente ali na hora do incêndio, né, Décio Rodrigues? Tem áudio? Tem áudio. Vamos ouvir o som ambiente aí. Um motorista que passava pelo local e flagrou o incêndio lá, ó. Eu tô aqui, uns 10 metros já tô sentindo o calor do negócio, tá feio. Bombeiro chegando. Uma fogueira gigantesca. Olha que coisa impressionante, hein, gente? Gente, aqui na fogueira agora... Ô, Décio, olha só, 15 para 5, né? 15 para 6, na verdade, né? Tava quase que amanhecendo o dia quando esse incêndio começou a ser notado por moradores vizinhos, e ali as imagens aéreas do prédio, como ficou, né, o prédio após este incêndio. Os bombeiros já finalizaram tudo por lá, meu caro Décio? Sim, já fizeram todo o trabalho. Agora quem está fazendo o trabalho técnico é a equipe da Polícia Científica e também a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, para saber a relação de como que ficaram as estruturas, não só do prédio onde aconteceu o incêndio, mas também dos prédios que estão nas proximidades. Como eu disse várias vezes, são 3 pavilhões. Essa imagem aérea ela fica clara dos 3 pavilhões. O terceiro pavilhão, aquele que ainda está ali, quando a gente vê a imagem com fogo, foi o mais difícil de conter. Por quê? Não tinha a passagem e o pessoal foi fazendo o resfriamento pelos outros 2 pavilhões. E esse terceiro pavilhão ficou ainda com as chamas até o Corpo de Bombeiros conseguir fazer o resfriamento de trás para frente, olha, como a gente vê aí na imagem. Bom, nós temos a entrevista com o oficial do Corpo de Bombeiros agora, não é isso? Exatamente. O tenente Anderson Reveri concedeu entrevista coletiva no final das ações da equipe do Corpo de Bombeiros, e a gente vai acompanhar esse áudio aqui no programa Voz Metropolitana. Enquanto a gente mantém as imagens, você vai assistindo aqui o rádio com a imagem da Voz Metropolitana. Vamos ouvir o oficial do Corpo de Bombeiros. Sim, comandante de área, Corpo de Bombeiros. Qual que era a situação quando vocês chegaram aqui, tenente? Chegamos no local, fomos acionados aí para o incêndio, estabelecimento comercial. Chegamos, o fogo tomou todo o estabelecimento. O estabelecimento ali consiste em 3 galpões. Então chegamos com as equipes, conseguimos acessar através da arrombamento ali da porta, da frente, né? Iniciamos o combate. Então não teve vítima, né? O incêndio começou por volta aí das 5h30 da manhã. E agora, exatamente agora, a gente está na fase final já do incêndio, parte de rescaldo aí, finalizando a ocorrência mesmo. O que dificultou o controle do combate? A entrada mesmo. As portas ali todas fechadas, né, grandes e fechadas. Foi mais esse acesso, mas depois que as equipes conseguiram acessar, conseguimos combater diretamente o fogo e aí conseguimos controlar melhor a situação. Dá para dizer quais foram as causas desse incêndio? Não, posteriormente vai ser investigado, a gente ainda não tem a informação. O material que estava lá dentro provavelmente pode ter ajudado o fogo a se propagar mais rápido, né? Por isso o fogo tomou uma grande proporção. Com certeza, até porque é uma edificação comercial, como eu havia falado anteriormente, e é uma revenda de plástico, uma coisa assim, material plástico, essas coisas, né? Isso é um material combustível aí que, em caso de incêndio, aí é bastante perigoso, bastante grave. Mas as equipes conseguiram chegar no local e conter aí o incêndio. A preocupação de vocês era também aí com as lojas vizinhas, né?
Sim, com certeza. Então foi montado linhas de proteção também, para não espalhar para as lojas vizinhas. E a gente logrou êxito aí nessa prática. Então só ficou confinado mesmo no galpão onde iniciou o incêndio. Como é que está o trabalho de vocês agora? Agora a gente foi numa loja ali que dá manutenção extintores e começou a pegar fogo no telhado. O dono lá que teve que pagar com os extintores. Quer dizer, também agora tem esse trabalho que vocês vão fazer aqui, de rescaldo. Sim, agora a parte de rescaldo, já a parte finalizando a ocorrência, né? Fizemos a proteção, o incêndio não propagou para edificações vizinhas, né? E agora a nossa parte é mais de contenção, rescaldo e agora resfriamento mesmo do ambiente. A gente vai até usar espuma aí para poder resfriar melhor o ambiente. Houve o risco de desabar? Não, a princípio, visualmente não. A gente chegou, o telhado já tinha desabado, beleza? Tem uma marquise ali na frente, mas a princípio não tem mais risco de desabamento. Aqui no local, então, compareceu aí 22 bombeiros, 7 viaturas, mais o apoio de 2 caminhões de água do DAERP e mais o apoio do médico que está aqui para auxiliar caso algum bombeiro precise passar mal, alguma coisa, tem um médico aqui. Mas não teve vítima, todos os bombeiros estão bem e a gente está controlando a situação. Agora, mas é preciso uma vistoria aí em todos esses estabelecimentos que ficam aqui por perto. Com certeza, feita uma vistoria aí para ver as condições de segurança do que está em torno e também da própria edificação que foi atingida pelo incêndio. Tenente, que foi destruído lá dentro? Qual que é a situação ali dentro? Foi tudo consumido pelo fogo, né? Não dá nem para identificar, porque tem muita cinza, material queimado. Deu para ver ali que tinha bastante cadeira de plástico, essas coisas assim, mas já tudo consumido pelo fogo. Qual o início desse incêndio e qual a medida que vocês tomaram em relação a conter o incêndio, não só nas chamas em si, mas para tentar cercar esse fogo para não pegar também outros prédios? Sim, foi feita então uma linha de proteção. A nossa preocupação inicial era não propagar para as edificações vizinhas. Então foi montada uma linha lá no fundo, onde a gente conseguiu conter, né, o incêndio. Conseguimos acessar pelas portas frontais aqui e fazer o combate direto nas chamas. Obrigada, Tenente. Portanto, a coletiva do oficial do Corpo de Bombeiros finalizando, né, os trabalhos. Triste, né? O incêndio lá no centro de Ribeirão Preto, como todos são, né? São pessoas perdendo o emprego, são pessoas acumulando prejuízos numa época tão difícil como essa.